Alô, alô, opa, cheguei com a segunda parte da história. Você estava esperando, né? Nossa, essa história é simplesmente demais. Mas antes de entrarmos na segunda parte da história, eu sei que está todo mundo na expectativa, eu quero mandar um beijo para 12. Foi assim que a pessoa se identificou, com o número 12. Virou meu assinante, faz parte dos membros do nosso canal. Obrigado, viu, 12? A Carmen Alves, muito obrigado, Carmen. Voltou a ser assinante há 2 dias. Juju, meu amor, você tá aqui. Obrigado, viu, Juju? Tudo de bom para você. O Ronaldo Crispim faz parte. Regina Gomes Lima é membro do canal. Iraci Lúcio, faz 19 dias que ela tá no Premium aqui do nosso canal. Você tem vontade de fazer parte da grande família do Paulinho Boa Pessoa? Grupo de fãs, membros, colaboradores do canal. Tem vontade? Então entra aí. Há a opção, assim, quando você está vendo um vídeo, logo abaixo do vídeo tem assim, seja membro. Clicou ali como Regina Dorro. Ô Regina Dorro, ai, ai, eu morro. Regina Dorro, um abraço para você. Tudo de bom, viu? A Márcia Camargo voltou a ser assinante faz 1 mês. Quem mais? A Daiane Siqueira, Varp Paneta, um beijo. Gente, olha, muito agradecido. Só tenho que agradecer a essas pessoas todas. Isso posto, eu quero esperar você agora. Você vai se tornar membro. Amanhã eu vou falar o teu nome aqui. Combinado? E aproveita também, você vai assinar o nosso canal como membro, mas também vai se inscrever no canal. E além disso tudo, vai dar seu joinha, porque o YouTube gosta do seu joinha. Tudo bem? Tudo certinho? Bom, então agora, sem mais demoras, vamos à segunda parte da história. Meu Deus do céu, não era possível. Mas cadê a Erci? Aonde foi que ela se meteu? Não, realmente ela não está mais dentro do cinema, mas eu não a vi sair. E por que saiu? Meu avô, Klaus, ficou ainda esperando pela volta da Erci. Mas ela não voltava. E de fato não voltou. O vovô ficou com as pipocas, os bombons, refrigerantes, mas sem a sua amada. Não era possível. Ele se perguntava, mas por que ela fez isso? Por que ela agiu assim? Justo no dia que eu tanto queria me mostrar cavalheiro, que eu queria declarar-me tão apaixonado, ele nem deu conta de consumir sozinho tudo aquilo, sabe? Abandonou um saco de pipoca intacto, o refrigerante era aquele cuja garrafa era retornável, então ele teve que deixar as garrafas na bomboniere. E muito triste e desanimado, o vovô Klaus naquela noite voltou para casa e com um monte de perguntas na cabeça e dentro do coração muito amor e nos bolsos os 2 bombons sonho de valsa. Era isso que ele levava consigo para casa. Quem sabe ele pudesse entregar aqueles bombons num próximo encontro que houvesse entre ele e a Erci. Mas afinal, qual seria o próximo encontro? Quando seria? De que forma aconteceria? Ele voltou nos dias que se seguiram ao cinema. Ele estava desesperado. O vovô queria porque queria encontrar com a sua amada, com a sua musa. Mas a sua musa não compareceu mais. Foi quando ele, tomado de amor e vencendo todas as barreiras de preconceito da época, o vovô, ele resolveu se informar se de fato existia o Rancho Refúgio. Ele nunca havia escutado falar.
Ninguém da cidade sabia lhe dizer. Então começou a bater o desespero nele. Novamente, aquele desespero veio tomar conta do vovô. Será que ela passou esse nome correto? Será que era isso mesmo? Sim, Rancho Refúgio. Foi o que eu escutei. Eu até havia decorado que são 2 R's. Rancho Refúgio. Foi isso mesmo. Só que ninguém na cidade sabia dizer para ele onde ficava. E o vovô começou a ficar, desesperado. Será que ela mentiu? Não mentiria. Mentiria por quê? Então ele começou a perguntar para todo mundo. Sem sucesso, o vovô, já no desespero, pegou um cavalo. O cavalo foi emprestado e ele saiu pela zona rural do município. Ele precisava encontrar o Rancho Refúgio. Foi quando ele cruzou com os senhores vinicultores trabalhando num parreiral de uvas. E ele perguntou para aqueles senhores: vocês conhecem? Vocês já ouviram falar? É Rancho Refúgio. Rancho Refúgio? Tirando o chapéu, um deles coçou a cabeça. Eu sei! Bingo! Bingo, bingo, bingo! Finalmente, o vovô buscou e encontrou a resposta que ele tanto queria. Não, ele não estava longe do tal Rancho Refúgio, mas raciocinou. O lugar era bem distante da cidade. Peraí, mas como a Erci, ela podia sair daquele lugar longínquo para ir ao cinema lá na cidade? Não, alguma coisa estava errada. Ela devia morar em alguma casa na cidade, casa de alguém. Quem sabe, na verdade, ela trabalhasse na cidade. Então ela devia morar na casa dos patrões. Foi o que o vovô pensou. E aquele rancho só poderia ser o lugar onde moravam os pais dela, a gente da Erci. E não a Erci, não é possível. Não, nenhuma moça faria isso. Sair de noite, andar quilômetros e quilômetros para ir ao cinema, impossível. Ela deve morar na cidade. Aqui, na zona rural, devem morar apenas seus pais. Ele seguiu aquele caminho indicado pelo trabalhador, o vinicultor. Foi seguindo montado no seu cavalo. Ele foi com cuidado, foi olhando tudo, foi devagar, até que finalmente ele encontrou a placa Rancho Refúgio. O coração sentiu até um solavanco na hora. Vô, o senhor ficou contente, né, vô? Ah, fiquei, minha neta. Nessa hora, bateu uma alegria, ao mesmo tempo uma ansiedade. E aí, vô? Bem, aí o meu avô entrou por aquela estradinha estreita. Lógico, tudo de terra, viu, Paulinho? Estradinha estreita. Ele foi com o cavalo até que ele chegou ao local. Ele se lembra de ter descido do lombo do seu cavalo quando o relógio marcava 5 horas da tarde. Era a hora do pessoal já estar todo em casa. O pessoal trabalhava na roça, mas batia 4 horas, 4h30, o pessoal voltava todo para casa. Então, 5 horas estava todo mundo em casa. Ele gritou se apresentando. Foi assim, vô? Ô, de casa! Ô, de casa, com licença! Com licença, eu estou vindo para conversar. O vovô chegou exatamente assim. E ele encontrou no Rancho Refúgio algo que era raríssimo no Rio Grande do Sul daqueles anos 60. Ele encontrou ali uma comunidade de negros. Eram 3 casas. Portanto, 3 famílias moravam ali. As 3 famílias da raça negra. Era raro, porque o sul foi povoado pelos italianos, pelos alemães, também holandeses ali em Santa Catarina. Enfim, era uma raça europeia, né, a do sul. Você pode ver que o sul até hoje tem menos negro do que em outras regiões do país. Então era algo raríssimo. Mas ele encontrou, naquele Rancho Refúgio, 3 famílias negras. Uma comunidade de negros. As casas ficavam assim, uma próxima da outra. Vovô
anunciou que chegara em paz e com muita paz ele foi bem recebido. Já tinha descido do cavalo, falou ao que tinha vindo. Olha, eu vim, na verdade, para conversar com os pais da Erci. Ele deixou bem claro. Foi quando aquele senhor de bigode respondeu: ô tchê, você está procurando os pais de Erci? Pode entrar, é aqui. Sou eu, o pai dela. Entra, tchê, na minha casa. Nessa hora, ele correu os olhos na tentativa de ver a Erci. E por incrível que pareça, o vô só teve a sensação de vê-la naquele instante, né? Sim, eu vi, alguém passou assim, de relance, lá no fundo. Eu tinha a certeza que era ela. Quer dizer, eu tive, né? A certeza de que era ela. O coração do vovô sentiu aquela alegria momentânea. Mas foi muito rapidamente que ela passou e nem parou para ver o vovô. Ela só passou assim, lá no fundo. E o vovô pensou: se de fato eu a vi, quer dizer que se for a Erci, ela ficou com vergonha dos pais diante de mim. O que também era muito comum de acontecer naquele tempo. O vovô entrou na casa. Casa de gente simples, mas uma casa limpa, bonita, honrada, né, vô? O senhor então se apresentou como sendo o senhor Ataúfo e a senhora, sua esposa, como Dona Rosária. E foi a vez do vovô começar a falar. Tava nervoso, vô? Nossa, eu tava muito nervoso, minha neta, muito nervoso. Mas o vovô descreve. Foi assim: senhor Ataúfo, Dona Rosária, o meu nome é Klaus. E, por favor, me perdoem o atrevimento. Mas é que não havia mesmo outra alternativa. Então eu vim conversar com os senhores sobre a filha de vocês, a Erci. Quando o vovô falou assim, repetindo o nome dela, era a segunda vez que ele falava. Quando o vovô falou assim, senhor Ataúfo e a Dona Rosária se entreolharam. Eles olharam assim um para o outro, admirados. Mas o senhor Ataúfo, ele disse: é Klaus, né? Sim, é Klaus. E sobre o que, senhor Klaus? O senhor quer falar da minha filha? Bem, eu já disse e repito, me perdoem o atrevimento, mas é que eu gostaria de pedir a mão da Erci em namoro. Nessa hora, novamente o senhor Ataúfo e a Dona Rosária se olharam ainda mais admirados, com os olhos arregalados mesmo. Mas nessa hora, novamente o senhor Ataúfo e a Dona Rosária se olharam mais admirados ainda, olhos arregalados. E o meu avô Klaus, ele se sentiu mal e até por nervosismo ele deu sequência àquela conversa. Por favor, eu quero, por favor, que vocês me entendam, que as minhas intenções são as melhores possíveis. E o meu interesse com a senhorita Erci é um namoro assim, sério, sabe? Um namoro pra valer e breve, depois um futuro casamento. Eu sei que vocês estão admirados porque eu sou tão claro assim, eu sou de descendência alemã, mas gente, eu sou um homem livre e isso não faz mal, não tem importância, quer dizer, para mim não faz a menor diferença. O vovô, ele estava entendendo até aí, né, vô? Que os pais da Erci, o senhor Ataúfo e a Dona Rosária, ficaram com os olhos arregalados, um olhando para o outro admirados, porque o vovô, ele era branco feito um algodão, vovô descendente de alemães. E, obviamente, ele estava numa família negra. Não era isso. Mas o vovô entendeu que fosse. Foi quando o senhor Ataúfo falou: mas, senhor Klaus,
Olha, nós não duvidamos das suas boas intenções, das suas intenções sérias. Mas sabe, seu Klaus, está havendo um equívoco, está acontecendo aqui um engano. Não seria a filha Erci, e sim a minha filha Ercília. É da Ercília que o senhor está falando? Sim, Ercília. Ah, Ercília. Não, veja, o senhor, por favor, o senhor Ataúfo, queira me desculpar, é que ela se apresentou reduzindo o nome. Ao invés dela falar Ercília, ela se apresentou como Erci. Se a gente observar, né? É metade do nome, ela está reduzindo o nome. Assim, senhor Klaus, pode até ser. Mas a Ercília sabe muito bem que ela não pode se apresentar assim. E nessa hora, o meu avô Klaus não entendeu nada. Quer dizer que a filha, ela não tinha liberdade para reduzir o próprio nome? Bem, mas isso não mudaria nada. Foi quando o seu Ataúfo, ele falou: sim, a Ercília está em casa. Um momento só, senhor Klaus, que eu vou chamar a minha filha. Sim, senhor. E o meu avô ficou naquela expectativa. Ficou esperando, porque o homem foi chamar a Ercília, que o meu avô está achando que fosse a Erci. Foi quando o homem entrou para ir chamar a filha e o vovô ficou ali na sala com a dona Rosária. O vovô estava nervoso, muito nervoso, né, vô? Ai, eu estava assim desesperado, eu não sabia onde colocar a mão, estralando os meus dedos, nervoso, esperando por eles. Só que eles começaram a demorar. E eles foram demorando tanto, até quando meu avô já não suportava mais de nervosismo. Foi quando o senhor Ataúfo, ele saiu com a sua filha Ercília de dentro da casa. Meu avô sentiu aquela alegria no coração ao ver a sua amada ali, de novo, tão próxima. E agora era diferente. Não era mais no escurinho do cinema, mas dentro da casa dos seus pais. Que bom, né, vô? Mas o meu avô, o senhor Klaus, ele notaram uma timidez excessiva na moça. A Ercília, ela olhava para o meu avô e depois ela olhava para o chão, sinalizando de que havia alguma coisa errada. Meu avô, ao contrário, ele estava radiante por vê-la novamente e tão próxima dele. Chegou, abriu um sorriso num cumprimento, mas ele viu a moça tão tímida que nem parecia mais com aquela das carícias ousadas lá no escurinho do cinema. Foi quando o senhor Ataúfo pediu a palavra e falou para o meu avô: senhor Klaus, olha, tem alguma coisa realmente errada e bastante errada. A minha filha Ercília, enquanto o senhor aguardava aqui, eu conversava com ela sobre ela ter se apresentado para o senhor como sendo Erci. E ela disse que não fez isso. E ela me disse mais ainda, que ela não conhece o senhor, que ela nunca tinha visto o senhor antes. Ela disse que não pode aceitar o seu pedido de namoro sem antes conhecê-lo. O senhor há de convir comigo, senhor Klaus, que nós já estamos em 1968. Tempos modernos. Os tempos mudaram. Sabe, senhor Klaus, foi-se já aquele tempo em que as moças se casavam sem até conhecerem os próprios maridos? O meu avô estava ouvindo o senhor Klaus dizer tudo aquilo, mas não estava entendendo nada, né, vô? Como assim? A moça falou que não conhecia o vovô. Era ela, vô. Era ela. Era exatamente ela. Ou será que o escuro do cinema atrapalhou a vista do vovô? Não. O clarão da tela mostrara para o vovô como era a Erci ou Ercília.
Mas espera um pouco, senhor Ataúfo, o vovô pediu a palavra. O vovô não ia ficar calado. Mas espera um pouco, senhor Ataúfo. A sua filha, ela deve estar envergonhada diante do senhor e da senhora, sua esposa. Mas nós nos conhecemos e nós nos conhecemos muito bem, né, Erci? Ou melhor, Ercília. Nós estivemos juntos no cinema da cidade. Nós assistimos juntos a algumas fitas, a alguns filmes. Nessa hora, foi a dona Rosária, a mãe, que entrou na conversa, atravessando a conversa e falou: mas, senhor Klaus, isso é impossível, porque a Ercília, minha filha, ela não sai de casa para nada. E olha, ela nem nunca foi ao cinema, ao que o senhor Ataúfo confirmou, e a própria Ercília ali presente também. Ah, nessa hora meu avô se viu perdido. Não é possível. Deus, não é possível. Por que a Erci, que agora estou sabendo que se chama Ercília, por que ela está negando que ela se encontrava comigo no cinema? Que nós estivemos todo esse tempo juntos? Assistimos todos esses filmes juntos? Ela está mentindo para a família dela? Que ela nunca foi ao cinema? Que ela nunca foi assistir nenhum filme? E agora? Será que a timidez da Erci, agora estou sabendo que é Ercília, será que a timidez da Ercília chega a este ponto dela negar as idas dela ao cinema? Bem, ela estava negando, inclusive, as idas dela à cidade. Peraí, que história estranha era aquela? Não é que tinha alguma coisa errada, estava tudo errado. O meu avô já estava entrando em desespero. E ele apelou. Ele apelou para quem? Direto para ela, para a moça. Mas Ercília, peraí, olha, você me deu o seu endereço. Como é que eu sei? Como é que eu sei que você morava aqui no rancho? Rancho Refúgio. Eu tive sim alguma dificuldade para chegar, até perguntei para uns trabalhadores, mas eu cheguei. Eu tô aqui porque você pediu que eu viesse. Você esqueceu? Que eu viesse falar com os seus pais, como prova do amor que eu sinto por você. E tudo bem, Ercília, quando ele repetiu Erci de novo, a moça resolveu responder. E ela respondeu exatamente assim: mas Erci não sou eu sou Ercília. Erci era a minha irmã gêmea, mas a Erci já morreu. E já morreu há 3 anos. Ah, foi nessa hora que o meu avô começou a passar mal. O meu avô teve que se sentar para não cair. A dona Rosária buscou álcool para o vovô cheirar. A Ercília foi correndo buscar um copo d'água com açúcar. O vovô teve que ser abanado por um leque para poder retomar o ar. Então, Erci havia existido. Foi pelo menos meia hora até que o vovô se recuperasse totalmente. E só depois disso foi que a história começou a ser contada e elucidada. Erci e Ercília eram irmãs gêmeas e eram gêmeas idênticas. Mas um dia, a Erci resolveu deixar o rancho do refúgio, e foi para a cidade para trabalhar numa casa de família. Nesse ambiente, ela conheceu Enzo, um italiano, filho da família italiana que a abrigou e que deu emprego a ela. Aconteceu que Erci e Enzo se apaixonaram.
Ele, descendente de italianos, e ela, como vocês já sabem, negra. A família, quando soube da paixão, não aceitou de jeito nenhum o namoro entre os dois. Mas o amor, a paixão, falou mais alto. E eles insistiram em prosseguir, insistiram em continuar. Diante da contrariedade da família, o casal tomou uma decisão. E qual era? Uma decisão muito comum naqueles anos 60. Vamos fugir? Vamos fugir? Decisão tomada pelo casal. A decisão de fugir. E combinaram que se encontrariam diante do cinema. Ela, a Erci, aguardaria o Enzo. Ele passaria com um carro para apanhá-la. E iriam fugir com o carro da família. Mas alguém descobriu, ouvindo atrás de uma porta, o plano de fuga do casal. Uma pessoa escutou tudo sobre o plano de fuga daquele casal. E a pessoa contou tudo para os pais de Enzo, o que o casal tramava. Foi a mãe do Enzo que resolveu se antecipar para desfazer o plano da fuga. Ela, a mãe do Enzo, que mal sabia dirigir, foi quem pegou o carro e foi ao encontro de Erci. Quando Erci veio até a janela do carro e ela viu que no carro não estava o Enzo, mas sim a mãe dele, a sogra, ela tentou fugir, correndo a pé, atravessar a rua, só que aí essa mulher acelerou o carro e atropelou a Erci. O atropelamento foi fatal, porque o carro colidiu com o seu corpo e ela veio bater a cabeça contra o meio-fio naquela rua de paralelepípedos. Erci não resistiu e acabou morta. E para todos, nem havia sido um assassinato, e sim um acidente. Conclusão: não havia mesmo outra alternativa. O meu avô se encontrara com o Erci, mas na verdade não era Erci, e sim o seu espectro, a sua alma, o seu fantasma. Como vocês preferirem, como vocês quiserem. O meu avô, ele, passado e tendo passado mal também, ele ficou até tarde na casa do senhor Ataúfo, com a dona Rosália, com os seus filhos, e entre os filhos, ela, Ercília. Ele teria que voltar a cavalo mais tarde da noite, por aquelas estradas. Mesmo sendo 1968, não dava. Ele ficou com medo. Dormiu naquela noite no rancho Refúgio. E no outro dia cedinho, ele saiu de lá com destino à casa do tio Becker. Mas ele saiu de lá diferente. Ele havia criado laços com a família Garcia. A família do senhor Ataúfo, com a dona Rosália, era a família Garcia. E a partir dali, todos os domingos, o meu avô ele ia para o rancho Refúgio, e coisa de 6 meses depois é que tudo foi se desenhando e como tinha que ser desenhado. Por que eu digo isso? Porque a alma de Erci queria que meu avô conhecesse sua irmã gêmea, Ercília, que devido à sua morte, a Ercília se recolhera com medo de relacionamentos. Todos entendiam que o que matou a Erci foi o enlace com o Enzo, o namoro com o Enzo, o romance com o Enzo, a história de amor com o Enzo. E isso de certa forma contagiou o coração da Ercília e de toda a família dela. A Ercília se trancou. E com a convivência com o meu avô, agora passaram a conviver, tudo isso foi aos pouquinhos mudando. Tanto que depois de 6 meses, um pouquinho mais talvez, o vovô e ela, o vovô e a Ercília começaram
a namorar. Há uma coisa que eu preciso informar. A Ercília, ela tinha 4 anos mais do que o vovô. O vovô estava com 19, ela estava com 23. Isso quando se conheceram, porque quando começaram a namorar, o vovô tinha feito 20 e ela já estava com 24. Mas essa diferença de idade não queria dizer absolutamente nada diante dos imensos preconceitos que o vovô teve que enfrentar. O preconceito da sociedade da época, que teve num primeiro momento um grande impacto, e o pior, contrariar o tio Becker. O tio Becker, que era tão importante na vida do vovô. Foi um pai, o havia criado. O vovô Klaus, ele devia muito ao tio Becker, mas ele teria que contrariar. O tio Becker teria que ser contrariado. Não há nada que o amor não possa sobrepujar. E foi em nome desse amor que o vovô enfrentou tudo isso. Enfrentou preconceito, enfrentou racismo, enfrentou sociedade, opinião dos amigos, a zombaria dos inimigos e enfrentou inclusive a contrariedade do tio Becker. Foi assim que o meu avô Klaus se casou com a minha amada avó Ercília. Vocês se lembram, na primeira parte dessa história, que eu contei assim, meu avô é Klaus, descendência alemã, e sobre a minha avó Ercília eu contarei depois. Chegou o momento. Ela é espetacular. A melhor mulher que eu já conheci em toda a minha vida. Sou muito grata, até porque acabei também sendo criada por eles, pelo vovô Klaus e pela minha amada avó Negrinha, a Ercília. Eu digo isso com respeito, com amor e com carinho, porque, além de tudo, essa mistura de raças propiciou uma beleza diferente a todos nós. Não é por querer me gabar, não, mas todos nos consideram muito bonitos, bonitas. A mistura ficou muito interessante, a mistura alemã com os negros ficou espetacular. Sou muito grata ao vô Klaus, à minha querida e amada avó Ercília, mas eu não posso me esquecer dela, da Erci, da alma da Erci, porque foi através do espírito dela, da alma da Erci, que o meu avô chegou à avó Ercília. Essa história é difundida a todos da família, para que todos nas suas orações rezem e peçam muito pela alma da nossa amada vó Erci. É assim que nós rezamos por ela, chamando-a carinhosamente de vó, porque o meu avô, ele diz, mas não diz de brincadeira, ele diz de verdade. Inclusive, diante da minha avó Ercília, que ele teve 2 amores. Gente, o vovô, ele diz para todo mundo, olha, eu tive 2 amores, 2 irmãs gêmeas, Erci e Ercília. Uma deste mundo e a outra do outro lado do mistério. Amei as 2, e é verdade. O vovô amou a Erci e amou a Ercília. De que forma? Bem, quem sou eu para responder? São mistérios que ficam ocultos sobre a terra e debaixo desse infinito céu azul. Gostaria que a partir de agora vocês enviassem seus comentários sobre a história do homem que teve 2 amores.